Nós estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite. O programa Eclésia dessa noite é um programa especial. É um tema interessante, um tema complexo, um tema difícil, mas é um tema muito bonito, né? Enquanto a gente conversa sobre esse bonito tema, você pode ir ligando para a gente para dar o seu nome para participar do sorteio. É um livro sobre a vida do bispo, o episcopado. Tá aí, ó. Carlo Maria Martini, o famoso cardeal, escreveu esse livro, O Bispo. Sortearemos então no final do nosso programa para todo mundo que ligar para a gente. O telefone está no seu vídeo. Bom, como eu já disse, dia 28, né, no último domingo, foi dia de São Tomás de Aquino. O padre Vitor estava me lembrando aqui no intervalo. Por que a gente comemora dia 28, o dia dele? Porque lembramos a trasladação do corpo dele da Itália para a cidade de Tolosa, na França, onde ele ensinou na faculdade, na universidade. São Tomás de Aquino é um gigante, né? Como eu disse, talvez a maior inteligência que já pisou nessa terra depois do nosso Senhor Jesus Cristo, sendo nosso Senhor Jesus Cristo era Deus, portanto, inteligência perfeitíssima. Tomás de Aquino foi um ser iluminado, foi um grande, um gigante pensador, mas não foi só um bom teólogo, um bom filósofo, ele foi santo de verdade. A vida dele é belíssima, nós já fizemos outros programas aqui sobre ele, e daria para a gente fazer muitos outros, tem assunto na obra dele para o resto da vida, né? São Tomás de Aquino a gente estuda toda a vida e a gente ainda não vai alcançar. Padre, estou exagerando, Padre? Não, é ótimo, estou rindo porque é bom que os nossos amigos telespectadores saibam que até a obra-prima dele, chamada em língua latina Summa Teologica, são mais de 20 volumes, com uma altura de conhecimento, digamos, teológico extraordinário. Ele fez questão de dedicar esta obra não para os professores, mas para os noviços da Ordem dos Pregadores. Olha só, para os noviços. Quer dizer, ele achava que todo mundo era do nível dele, né? Não é assim. A questão é que São Tomás de Aquino, esse grande santo da igreja, né, que viveu na Idade Média, ele teve contato com a obra de um filósofo antigo, né, o Aristóteles, os três maiores filósofos da antiguidade, Sócrates, Aristóteles e Platão, né? Platão foi discípulo de Sócrates e Aristóteles, por sua vez, foi discípulo de Platão. A gente está falando de um período bem anterior ao cristianismo. A filosofia nasceu como uma ciência que buscava respostas profundas, até onde a razão humana poderia alcançar, né? É uma ciência antiga, tem Tales de Mileto como o primeiro filósofo da história, e o famoso Pitágoras foi a pessoa que deu o nome de filosofia, né? Filo, que vem de amor, e sofia de sabedoria. Ao pé da letra seria amor à sabedoria, a palavra filosofia. Mas trata-se então de uma ciência tida como a mãe de todas as outras ciências, porque além de ela ser realmente muito antiga, ela deu origem para todos os outros desdobramentos científicos, como astronomia, física, a matemática estava presente no início da filosofia. Pitágoras, por exemplo, que era um grande matemático, foi justamente esse filósofo que deu o nome à filosofia. Então é um período da história da humanidade onde as perguntas relacionadas à existência do ser, da onde viemos, como as coisas foram criadas, as respostas mitológicas não mais serviam para um tipo de população que vivia na Grécia, que buscava respostas lógicas e o mito não necessariamente resolvia as questões que eles gostariam as respostas que eles gostariam de encontrar para as questões difíceis da humanidade. Então, através de discussões relacionadas à natureza e tudo mais, um grupo de filósofos, ficou conhecido como filósofos pré-socráticos, pois veio antes de Sócrates, começou a desenvolver então essa teoria de pensamento buscando respostas mais profundas onde a humanidade pode alcançar. Nascia a filosofia. Sócrates é um divisor de água, pois ele coloca as discussões relacionadas ao homem e não mais só à natureza, né? Depois de Sócrates, como eu disse, Platão, Aristóteles, que tem o seu ápice da antiguidade. Aristóteles era um gênio, e Aristóteles, por exemplo, organiza muitas coisas como a metafísica. Metafísica, tudo que vai além da própria física. A metafísica é o coração da filosofia. E depois, com o passar dos anos, a igreja vai ter contato com a filosofia no início do cristianismo, através de grandes santos, como por exemplo São Justino Mártir e tantos outros, Santo Agostinho, e que vão trabalhar também através dos meios filosóficos, unindo os valores cristãos com o método filosófico, com o método racional. São Tomás de Aquino vai viver isso no ápice, depois, lá no século XIII. Tomás de Aquino, ele, como eu disse, ele relê Aristóteles
e ele desenvolve o seu pensamento de maneira profunda. As 5 vias que a gente vai discutir aqui no programa também foi baseado em Aristóteles. Aristóteles pensou dessa maneira, São Tomás de Aquino aperfeiçoou e colocou, vamos dizer assim, de maneira sistemática, né, organizada, para que a gente pudesse seguir. Mas, Padre Guido, pensando em Aristóteles, tem uma definição ou características relacionadas a Deus que Aristóteles pensou, que já dá norte para a nossa conversa. O senhor poderia explicar para a gente? Sim, exato. Aristóteles chega a um profundo pensamento olhando para as coisas que estão aqui na nossa frente. Ele gera, no seu estudo, 4 causas. É bom que os senhores se possam entender. Por exemplo, imaginamos que nós temos na nossa frente um pedaço de ferro. Portanto, a primeira pergunta que Aristóteles faz diz: olha, estou com o ferro aqui na frente. É uma coisa material, ótimo. Mas a um certo ponto, ele começa a dizer: mas o que é que eu posso fazer com este ferro? Posso fazer um instrumento de trabalho, posso fazer uma faca, etc. Então tem uma finalidade, é a causa chamada formal. Depois ele pergunta ainda: mas sozinho esta faca não se forma, deve ter alguém que faz esta faca. E chegamos a uma causa eficiente, de alguém que transforma exatamente o ferro numa faca. E depois uma causa final. Ele se questiona: mas qual é a finalidade deste instrumento que se criou? É, por exemplo, para cortar, etc. É a causa chamada final. Isto é, todas as coisas que estão ao nosso redor têm uma causa. Ele não fala de Deus. Será São Tomás de Aquino que aproveita desta iniciativa extraordinária de Aristóteles para chegar à conclusão da existência de Deus. Belíssimo. Então, São Tomás de Aquino vai apresentar 5 argumentos para provar que Deus existe de maneira racional. É quase que uma lenda, é uma distorção. Alguém dizia assim: mas nós não podemos provar que Deus existe através da nossa discussão, etc. Ora, Deus realmente, ele é um ser perfeitíssimo, na qual nossa inteligência está muito inferior diante dele. Porém, através da lógica, nós podemos entender que o programa de hoje falaremos isso, que através dessas 5 vias nós chegamos a conclusões lógicas que nos permitem chegar à conclusão de que Deus existe. A revelação divina vai explicar que Deus é esse. Né? Toda a história de salvação que começou com Abraão, o antigo Abraão, passou pelos profetas, passou por nosso Senhor Jesus Cristo, obviamente, na plenitude dos tempos, a encarnação do Verbo, Jesus era Deus, e terminou a revelação divina com a morte do último apóstolo. Essa revelação divina vai nos ensinar que esse Deus, quem ele é e qual é o plano de salvação para a gente. Então, Padre Guido, eu vou pedir para o senhor, por gentileza, para a gente ir para a primeira via. Exato. Para a primeira via de São Tomás de Aquino, que talvez fique um pouco mais claro. Preste atenção, nós vamos tentar explicar bem devagar e de maneira tranquila, para a gente tentar entender o que São Tomás de Aquino fez. Então, a primeira via que ele pensou, baseada em Aristóteles, ele chegou a um seguinte raciocínio que o Padre Guido vai explicar para a gente agora. Chama-se aí a prova pelo movimento. O que é o movimento? Movimento nós entendemos um objeto, uma pessoa que nesse instante está aqui, outro instante está em outro lugar. Isto é, que se mexe, ótimo. Como também podemos entender movimento, uma mudança que existe até numa pessoa. Por exemplo, um bebê que nasce não tem os dentinhos, deverá esperar uma evolução, etc. Um bebê que nasce, volto a repetir, é 100% dependente de alguém. Mas vai chegar um momento no qual se tornará autossuficiente. Por isso, há um movimento dentro de si mesmo. Em todas as coisas existe esse movimento. Em metafísica, o movimento não é só ir de um lugar para o outro, mas mudança, né, Padre Guido? Mudança, exato. Alteração. É aí que nós notamos que cada um de nós se mexe, faz um movimento, mas ao mesmo tempo é movido por outro. Certo? Se nós quiséssemos fazer uma pesquisa bem prática para os senhores entenderem, queremos hoje, por exemplo, com a nossa família, fazer a árvore genealógica da nossa família. O que é que nós notamos? Escrevemos o nosso nome, o nome dos pais, o avô, bisavô, etc. E depois precisamos fazer uma outra pesquisa
Mas chegaremos a quem chegaremos? Alguém que gera sem ser gerado. Ecco, já seria uma prova muito prática da existência de Deus. Aqui, uma pessoa que se mexe, que movimenta, e, portanto, alguém que nos mexe. Deveremos chegar um dia a um ser que movimenta sem ser movimentado. Se a gente pensar, se a gente substituir as palavras e todas as coisas por motores, né, nós podemos pensar que esses motores, de alguma maneira, né, foram movidos por alguém, criados por alguém. Por exemplo, essa bancada, ela não sempre existiu aqui. Alguém a construiu e colocou aqui. Por exemplo, o movimento da construção e de colocar aqui. Alguém, né, dessas pessoas que aqui construíram, foram gerados, tem os seus pais, e assim por diante. Todas as coisas são motores, né? Se a gente pensar que cada motor gerou alguma coisa e foi gerado por si só, a pergunta é, essa conta fecha se ela fosse... a palavra correta me fugiu agora. Se ela fosse, por exemplo, eterna, né? Se essa discussão fosse eterna, olha, não ia dar certo, porque se ela fosse eterna, aonde começaria essa história? Né? E tem um conceito entrando aí, Padre Guido, já lembrando, chamado ato e potência, que é muito famoso na filosofia, que eu vou pedir para o Padre Guido explicar, que você vai entender logo de cara com um grande exemplo. Por exemplo, Padre Guido, uma pessoa que é batizado, sim, ela já é santo, ela um dia pode ser santo? Exato. O batismo doa a graça de Deus, e Deus acompanhará esta pessoa a um grau maior ainda de aperfeiçoamento cristão e de crescimento nas virtudes cristãs. É claro que a pessoa que recebe o batismo é santa porque recebe a graça de Deus, mas deve trabalhar para ser santo. Entendeu? Seria um caso de pegar a frase típica de Santo Agostinho, em língua latina, parece até um jogo de palavras. Qui creavit te sine te, non salvabit te sine te. Isto é, aquele cara, Deus, que criou você sem que você fizesse alguma coisa, não vai salvar você se você não fizer alguma coisa. Entendeu? É muito importante, né? A língua latina é muito usada nas composições filosóficas e teológicas, né? E a frase que se usa exatamente para chegar a este motor imóvel é ab esse ad posse valet illatio. Quer dizer que um batizado, em ato, ele é só um batizado, mas ele tem potência para ser santo. Para ser santo, exato. Uma parede que é branca, por exemplo, aqui no estúdio a gente tem uma parede branca. Em ato, ela é branca. Mas se um dia ela for pintada de vermelho, por exemplo, ela tem potência para ser uma parede vermelha. Mas em ato, ela só é branca. Ela precisa do movimento de alguém pintá-la para ela se tornar vermelha. Essa atitude de ato e potência tem a ver com o que o Padre Guido estava explicando antes, dos motores. Daquela alguém que começou essa história. Alguém que é só ato, mas não é potência. Alguém que, perfeitíssimo, tem todas as ações perfeitas em si. Padre Guido, nós já falamos em outra oportunidade da teoria do Big Bang, né? Que é aquela teoria da origem do universo, onde todas as coisas que existem no universo, antes, né? Antes de uma grande explosão, era uma massa pequena e uma massa densa, né, Padre Guido? E aí vem exatamente a pergunta, quem fez a explosão? Quem fez essa explosão? Quem fez essa pequena massa? Por isso. Né? Aliás, foi um padre que desenvolveu essa teoria. O padre Lemaitre, o padre belga, um padre cientista. Foi ele que desenvolveu a teoria do Big Bang. Ok, se todas as coisas veio de uma massa pequena e densa, quem criou essa massa? Quem riscou a bomba dessa explosão? Né? Alguém que começou sem que fosse precisado ser começado por alguém. Então, esse primeiro motor, o princípio do primeiro motor, ou o princípio do movimento, é a primeira via de prova da existência de Deus. De Deus, exato. Ô, Padre Guido, para a gente aproveitar o nosso tempo que é curto, já vou emendar na segunda causa. Sim, na segunda causa. É bem parecido. Que é bem parecido. Exato. Explica para a gente a diferença da segunda causa. A causa é chamada de causa eficiente, né? Então, para nós entender, imaginamos uma sementinha. Vamos plantar uma semente e a semente precisa, além de ser colocada num bom terreno, precisa de um bom adubo,
precisa da influência da água, da chuva, precisa do calor do sol, precisa de outros vários elementos para brotar e dar 30, 60 ou 100 por um. Isto é, nós notamos que há tantas outras causas, certo, que favorecem a realização de um ser. Uma causa dependendo da outra, certo? O nosso santo fundador, Santo Aníbal Maria de França, às vezes usava exatamente este assunto da causa eficiente para mostrar, até com uma linguagem muito popular, a existência de Deus. Como é que ele fazia? Apresentava um pão fresquinho, bem quentinho, né? Ou saboroso, e perguntava para as pessoas: vem de onde este pão? A resposta imediata é da padaria. Ótimo. E como é que chegou na padaria? Bom, lá tem o padeiro que preparou a farinha de trigo. E a farinha vem por acaso da padaria? Não, vem do campo, do trigo. E quem que trabalhou? Tivemos outras pessoas que trabalharam, etc. E como é que se formou a farinha? É porque alguém semeou, etc. Isto é, uma causa que depende da outra. Se deverá chegar ao ponto onde alguém, digamos assim, não depende de ninguém. Tem que ter um início, essa Tem história. um início, portanto, que se torna motivo de criar um efeito sem ser efeito de uma outra causa. Ou seja, é uma causa não causada. Não causada. Uma causa não causada. É aí que Santo Tomás de Aquino usa uma palavra muito profunda. Esta causa é infinitamente perfeita, imaterial, inteligente e não subordinada ou incausada. Então aqui já está a dica do que nós queremos conversar em todo o programa de hoje. A causa 1 e a causa 2. Ou seja, voltando à causa 1, o motor que iniciou todas as coisas e não precisou ser iniciado é alguém perfeitíssimo. A causa que causou todas as coisas, mas não precisou ser causada, também é um ser perfeitíssimo. Esse ser perfeitíssimo que criou todas as coisas, que causou todas as coisas, ou que gerou todas as coisas com o primeiro motor, é Deus. Esse Deus que nós chegamos à conclusão por vias racionais, que a gente está resumindo aqui, viu, gente? É complexo a coisa, a gente está resumindo, tentando ser o máximo resumido possível para dar tempo da gente falar das 5. Esse ser perfeitíssimo é Deus. A revelação divina, esse Deus que se revelou através dos profetas, quem enviou o seu Filho na plenitude dos tempos, quem enviou, inclusive, o Espírito Santo, que hoje, graças a Deus, está presente na igreja, essa revelação divina é assunto justamente para a teologia. Agora, a existência de Deus por vias racionais é assunto da filosofia. Nós conversamos nesse início de programa sobre a primeira e a segunda causa. A gente vai fazer o seguinte, se está muito complicado, depois do intervalo, a gente vai para o intervalo agora, eu vou ler um trechinho do Catecismo da Igreja Católica que ajuda a gente a entender um pouco sobre isso. E a gente comenta na seguida sobre as outras 3 vias. É um assunto complexo, eu sei disso. Se é a primeira vez que você está ouvindo isso na sua vida, pode causar um pouco de dificuldade. Mas acompanhe nosso raciocínio até o final e eu tenho certeza que você vai ficar pelo menos curioso para saber quem foi São Tomás de Aquino, que desenvolveu essa beleza, esse estudo tão profundo que, através de maneira racional, podemos entender que Deus existe. Tá certo, Padre Guido? Vamos fazer isso Perfeito, então? Sim. Vamos para o intervalo, você continua ligando para a gente, porque tem um livro para ser sorteado, um livro sobre o episcopado, sobre o bispo, do cardeal Carlo Maria Martini, está aí o bispo. Muitas pessoas já estão ligando aqui para a gente. Por exemplo, o Antônio Sérgio Ferreira Ramalho de São Paulo, Carlos de Melo Mota de Santa Maria do Pará, Iracema Antônia de Indaiatuba, Adiva Trevisan de Bandeirante Santa Catarina, João da Silva Neto de Araponga, Minas Gerais, Joana Firmino Ferreira de Flores, no estado do Pernambuco. Algumas pessoas que estão ligando aqui para a gente, no final do programa, colocaremos todas essas pessoas, o nome dessas pessoas, numa urna para sortear esse livro, tá bom? Vamos para o intervalo, daqui a pouquinho. Calma, hein? Se estiver difícil, a gente vai tentar aprofundar e o texto do Catecismo ajuda a entender um pouco mais isso. Logo depois do intervalo eu mostro o texto do Catecismo. Não sai daí, a gente volta já já.